Fala pessoal, voltamos, hein? Depois de um longo inverno passado, né? Todos pedindo a volta do Direito Pod, juntamente com meu amigo, parceiro, amigo da época da faculdade, amigo de alguns processos aí, né? Amigo de alguns assaltos, que é o tema de hoje. Olha lá, hein? Isso vai pro ar. Estamos voltando aí com o podcast de uma maneira descomplicada, de uma maneira que você, estudante do direito, você quer saber um pouco sobre direito criminal, direito trabalhista, e você também que é apaixonado pelo direito. Você, dentro do nosso podcast, você vai entender o direito de uma forma descomplicada, sem nenhum juridiquês, sem nenhum ponto de filosofia, precedentes, corrente majoritária, não. Simples e objetivo para você. Eu sou o Dr. Lucas Souza, sou especialista em Direito do Trabalho, atuo na área do Direito do Trabalho e a nossa intenção aqui é nada mais, nada menos do que de trazer o direito sob a ótica, Direito do Trabalho e sobre a percepção também de Direito Criminal. Apresenta aí, Renato. Vamos lá. É isso aí. Bom, meu nome é Renato Alves, eu sou especialista em Direito Criminal. Muito feliz de estar aqui, depois de uma longa espera, muitas cobranças para a gente lançar o próximo episódio. Então vamos lá. Hoje, o episódio de hoje, nós vamos ter que dividi-los em duas partes. Dividir em duas partes. Por quê? Porque é um assunto muito polêmico. É um assunto que eu tenho certeza que está no dia a dia dentro das empresas, dentro dos escritórios, dentro das indústrias. Assunto polêmico que daria para fazer 10, 20 episódios, mas nós vamos fazer 2 episódios. Esse primeiro, parte 1, e a parte 2. Então você assista até o final e não deixe de assistir o episódio parte 2. Hoje nós falaremos sobre o preconceito no ambiente do trabalho. Dentro do ambiente do trabalho, preconceitos relativos a questão de idade, questão de sexo, questão de cor, questão até mesmo de classe social. E também, elencando a isso, sob a ótica criminal, falaremos do quê? Dentro desse preconceito, será que é injúria? Será que é calúnia? Será que é difamação? E no episódio 2, será que é racismo? Isso é uma coisa que está na ponta da língua, nada mais, nada menos de quem? Dr. Renato Alves. Sobre os crimes. Porque tem muitas pessoas que se confundem, né, Renato? Às vezes acha que é difamação, quando na verdade é injúria. Quando não é nem injúria, aí acha que é racismo. E nós vamos trazer isso aqui para vocês, sob a óptica trabalhista e dentro também da parte criminal. Vamos também, deixar bem claro, citar alguns exemplos. Assista até o final, que nós vamos trazer dois exemplos, né? Polêmicos. Coisas do cotidiano que as pessoas têm bastante, sofrem bastante, a gente vai falar aqui. Então assista até o final, que vai ter uma surpresa muito boa. E vamos tentar passar para vocês também, com certeza, isso acontece. A gente sabe que cotidianamente. O que tem que fazer? Como é que se livra disso? Como é que isso é interpretado dentro do direito criminal? Como é que funciona? Certo? Qual o caminho? Qual o caminho? Será que tem muitas pessoas, eu estou sofrendo crime de injúria, eu estou sofrendo crime de difamação. Começa por onde? Por uma delegacia? A maioria das pessoas, às vezes, eu vejo que, até mesmo dentro das empresas, primeira coisa, chama a polícia militar. Chama a viatura. Não é assim? O triste disso é que tem muita gente que não... Esse podcast é muito esclarecedor pelo seguinte motivo. Tem muita gente que está passando por isso, que não sabe que providência tomar. Tem gente até que acha normal uma coisa dessas e que talvez depois de assistir a gente vai conseguir ter um norte, né? O que tem que fazer, qual procedimento tomar. É bem legal. De uma forma como a gente sempre tem trazido aqui nos outros episódios e nesse, de uma forma prática, de uma forma simples. Às vezes as pessoas tendem a deixar mais difícil uma coisa que é simples. E não passar por isso. Ninguém é obrigado a passar por isso. Ninguém é obrigado. Você tem a lei. Nós não estamos mais naquela questão de olho por olho e dente por dente. Resolver com os próprios punhos. Resolver... Não. Hoje temos a lei. E eu acho interessante porque a maioria das pessoas, né? A legislação, né? O mundo jurídico ele é muito tenebroso. Por quê? Porque as pessoas acham, né? O legislativo e assim por diante, que todos têm que ter conhecimento da lei.
E não é bem por aí na prática, Não né, é, Renato? né? Na verdade, desde lá, dos primórdios, o direito não foi criado para todo mundo. A grande realidade é essa. A gente às vezes reluta em falar isso, só que, infelizmente, nós somos em acho que 2 ou 3% das pessoas que realmente conseguem entender o que está escrito, interpretar o que está escrito. Por um lado é bom, né? Porque surgem mais clientes. É verdade. Mas tem Por outro lado é ruim, porque as pessoas elas acabam ficando de uma forma técnica ignorantes e daí não sabem os direitos, não sabem qual medida tomar frente a uma violação, alguma coisa nesse sentido. Então é importante saber os direitos que tem, atuar e tal. É isso mesmo. Então vamos lá. Olha, para começar esse assunto, principalmente desse primeiro episódio, da questão dos preconceitos sofridos no ambiente do trabalho, nós temos que trazer aqui em pauta, nós temos que trazer nesse episódio nada mais, nada menos do que Constituição Federal. Sabe aquele livro que ele está lá no ápice da pirâmide, aquele que é a lei de todas as leis, né? Como costuma falar. Imagine uma pirâmide lá no ápice dela, o livro, Constituição Federal. E, como amante também do direito tributário, Constituição Federal, para mim, reflete e espelha todas as outras leis, todas as outras leis, seja ela uma lei complementar, seja ela o Código Penal, CLT, Código Civil, todas, tem que se espelhar a Constituição. E não para ficar maçante, mas para vocês entenderem um pouco. Lá na Constituição Federal, nós temos algo chamado direitos e garantias fundamentais. Tá? Nós não vamos aqui ficar falando muito sobre artigo tal, inciso tal, mas eu tenho que trazer para vocês aqui para entender a importância da Constituição Federal, certo? A Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, ela traz o seguinte, que é inviolável, tá? A relação à crença. Vamos falar primeiro de uma coisa que acontece muito no ambiente do trabalho também, sobre crença religiosa. Pouquinho só de intolerância religiosa. E acontece mesmo. Às vezes, a pessoa tem uma determinada crença e o outro colaborador da empresa uma outra crença. E com isso, o que acontece? Na maioria das vezes, acontece a chacota, acontece a humilhação, zombar daquela pessoa e até mesmo a pessoa participar do processo seletivo e na hora de levar a documentação, ou seja, por algum utensílio, ou seja, mesmo no próprio formulário que ela vai preencher, qual que é a sua religião? E dependendo da religião, ela não é aprovada no continuidade do trabalho. Caramba, hoje em dia existe uma coisa dessa ainda? Tem bastante. Eu tive um caso no escritório que a pessoa tinha uma religião de matriz africana e ela não pôde trabalhar. No final, quando levou os documentos, perceberam por ela estar com um fio, né? E ali não vai trabalhar. Mas e aí? Aí o que faz? Entra com ação? Então vamos lá, boa. O que acontece na esfera trabalhista, tá? Depois puxando um gancho um pouco para esfera criminal. Isso é um preconceito. É um preconceito dentro do ambiente do trabalho. O próprio artigo 5º, ele já traz isso da questão da intolerância religiosa. Mas se você for também em relação ao artigo 7º da mesma Constituição Federal, lá nós temos um inciso, se não me engano, acho que é o 30. Acontece no seguinte, que você não pode sofrer nenhuma diferença em questão de salário para aqueles que, seja questão de gênero, questão de cor, questão de idade. E elenca, ele faz uma ponte com a parte da intolerância religiosa. Mas, Lucas, e aí? Como é que vai fazer? Se você conseguir, na Justiça do Trabalho, certo? Nós não estamos falando da direito criminal, que daqui a pouco você vai falar, mas na Justiça do Trabalho, se você levar esse processo adiante e você conseguir mostrar para o juiz do processo que houve um preconceito, você tem duas possibilidades. Agora vai trazer um grande susto aí, principalmente nos empregadores, nos patrões. Duas possibilidades. Ou ser reintegrado em relação até a próprio cargo, ou, na maioria das vezes, porque a pessoa não vai querer trabalhar num ambiente hostil desse. O que é indicado? Indenização. Indenização por quê? Por dano moral. Dano moral. Porque no direito do trabalho você vai trazer a relação trabalhista
E vai trazer o quê? Pecúnio. Nós estamos falando de dinheiro, é dinheiro. E eu sei que, a reparação patrimonial no direito do trabalho, eu sei que é pesado, hein? Sim, e o que acontece? Pesado. O que acontece também? Nós estamos falando de uma indenização de natureza pecuniária, dinheiro. Porque o patrão, o empregador que comete isso, ele só vai parar de cometer tais ilícitos se doer aonde? No bolso dele. Verdade. E aí, Lucas, mas quanto que é? Vai ficar rico com o processo? Vai ganhar milhões? Vou trocar de casa? Só abrindo aspas rapidinho. Principalmente quando a gente protocola um processo e o cliente vê lá, valor da causa, R$200 mil. Ô, doutor, eu já estou preparando aqui, vou comprar um sítio, porque eu já... Não é assim que a banda toca, aquilo é um valor estimado. Mas voltando aqui, o juiz ele vai analisar o seguinte, qual que era o valor do salário que ele iria ganhar? Qual que é o valor do capital social da empresa registrado na junta comercial? Quanto que vale essa empresa? Porque não adianta nada do juiz dar um dano moral de R$1.000 para uma empresa que tem um capital social de 10, 15 milhões. R$1.000 para uma empresa que tem um ativo, um porte dessa maneira, um ofensor com essa natureza de dinheiro, R$1.000 ele paga e dá risada. Tem que doer no bolso, Mas, como eu disse, precisa haver a prova. Como prova? O e-mail da contratação. Na maioria das vezes a empresa fala assim, olha, parabéns, você vai fazer parte agora da nossa equipe, seja bem-vindo. E desse caso, chegou até a preparar tudo, todas as coisas, e nesse momento deu esse problema, certo? Mas olha só, não é só, nós estamos trazendo um gancho só da parte da questão de religião, mas isso acontece muito também na parte por discriminação em relação ao sexo. Principalmente em questão mulheres. Teve muito, mas muitos casos. Você pode até procurar em questão que mulheres não podem ter cargo dependendo de diretoria. Porque ela não pode ser uma diretora e... Se for homossexual, não pode. Então, também é um outro acontece demais. Empresas não contratarem, né, essa questão por causa da escolha. Não, gente. Não estamos mais nesse arcaico, né? Tudo se muda. E é preconceito? É. No direito trabalhista, há como sofrer uma indenização? Sim. É fácil de se provar. No direito do trabalho, a violação seria a reparação patrimonial. Sim. O castigo, Sim. Seria... O castigo é esse. A multa, a penalidade é esse. Entendi. Com certeza é isso. E agora... Se nós formos pegar a questão, principalmente, trazendo agora você, a questão de crime, injúria, difamação e calúnia, eu tenho dúvida. Eu me confundo às vezes. Muita gente tem. Não sabe. Você está me injuriando. Mas é muito, né? Explica um pouco, Renato. A calúnia, injúria e difamação é algo que chama muita atenção, porque acontece todo dia. O direito penal, tudo que traz a gente para o cotidiano, a nossa vivência, ela causa mais espanto, né? Lembra que a gente falou no outro episódio do achado não é roubado? Sim, teve bastante. Esse vídeo teve bastante visualizações. Então, tudo que aproxima a gente do dia a dia, ele tem mais. A gente tem mais atração em querer saber mais. Se eu chamar o Daniel de ladrão aqui, o Daniel tá aqui, ó, o produtor tá aqui. Se eu chamar o Daniel de ladrão, o que você acha? Você acha que isso aí é calúnia? É injúria, difamação? Os três juntos? Acho que você tem que tomar cuidado, porque ele tá fazendo jiu-jitsu agora, pra ele levantar, dar uma voadora aqui, quebrar tudo e bater na gente. Mas olha, como um advogado especialista em direito do trabalho, uma calúnia. Então, eu tive um professor, doutor... Como que é o nome dele mesmo? Não lembro. Doutor Capobianco, alguma coisa assim. Eu sei quem que é. Lembra dele? Rodrigo Capobianco. Um abraço. Trazer ele aqui, hein, professor? Trazer aqui, porque é o cara que sabe demais. Ele dizia que os 3 crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, eles formam um casamento perfeito. Legal. Um trisal, né? Do jeito que falam hoje. Por quê? Porque, via de regra, a calúnia, injúria e difamação, elas andam juntas. Certo. Elas se casam. Por quê? As reparações, quando você... Dependendo do tipo de ofensa, você acaba passando pelos 3, né? Se você... só para poder fazer uma localização geográfica dos delitos,
A calúnia, injúria e difamação, eles estão descritos lá no capítulo dos crimes contra a honra. Então, o que se objetiva punindo a pessoa que viola, que pratica calúnia, injúria e difamação? É a honra da pessoa, né? A calúnia e a difamação, eles fazem parte daquela honra objetiva que a gente tem. O que é a honra objetiva, pessoal? A honra objetiva é o que os outros pensam da gente. Qual que é a imagem que você passa para a pessoa? Bom, a gente vive em sociedade, certo? Sim. A gente vive em sociedade. Então, há uma preocupação do que os outros pensam da gente. Entendi. Enquanto a injúria é o que a gente pensa de nós mesmos. Então, trocando em miúdos, é assim. A calúnia é você imputar um fato criminoso, não é qualquer fato, tem que ser um fato criminoso. Certo. Para uma pessoa. E aquilo ali vai gerar um reflexo para a sociedade. Então, um exemplo, eu chego para você e falo assim, que nem o exemplo que eu dei agora. Se eu chegar aqui, ó, para o nosso produtor, pro Daniel, e falar, Daniel, ladrão, isso é calúnia? Muita gente erra, pessoal, presta atenção, muita gente erra. Não é calúnia. Se eu chegar e falar assim, ó, fulano é bandido, fulano é ladrão, isso não é. Por quê? A calúnia é um pouquinho mais detalhado do que isso. A calúnia é você imputar um fato a uma pessoa. Então, eu vou falar assim, o Daniel, que está aqui, ele tá aqui no estúdio e tinha aquele celular ali, o Daniel pegou. Você percebe que eu narrei um fato? Sim. Então, eu narrei um fato. Isso é calúnia. Entendi, legal. Entendeu? Isso é calúnia. O que é a difamação? A calúnia tem lá a punição dela, etc e tal. E a difamação é a mesma coisa, é honra objetiva, né? A nossa imagem perante outras pessoas, né? Perante a sociedade. Só que aqui, diferente da calúnia, a gente não fala de fato criminoso. A gente fala de fatos negativos que desabonem a pessoa do Daniel. Estou usando o Daniel como exemplo, daqui a pouco ele vai dar um golpe de jiu-jitsu. Então, por exemplo, se eu falar assim, o Daniel ele costuma vir aqui para o estúdio e ele costuma vir bêbado. Toda vez que a gente vai gravar, o Daniel vem bêbado. Entendi. Então, isso aí é uma difamação. Você está falando sobre algo que não tem tipificação criminal. Exatamente. Mas mexe na moral. Não descreve como... Se eu disser que ele furtou alguma coisa aqui dentro do estúdio, eu narro um fato criminoso. Portanto, isso faz parte da calúnia. Então, a gente caminha nos crimes contra a honra por esses 3 institutos, que é muito importante. Cada um deles com uma pena específica. A gente tem uma curiosidade nos crimes de calúnia. Lembra quando eu falei que o crime de calúnia ele é punível quando você imputa fato criminoso a uma outra pessoa? Uhum. Então, se você conseguir, se você fizer isso, só que o que você está falando é uma verdade, o que você está falando é verdade, o Daniel furtou determinada coisa, mas aí você apresenta, né, você vai ser processado criminalmente, aí você apresenta uma sentença transitada em julgado que realmente Daniel ele furtou. Aí é uma coisa que a gente chama de exceção da verdade. Não tem crime. Olha que engraçado. Poxa vida. Não tem crime, não tem delito. Porque você já está trazendo a verdade. Exatamente. E aos fatos, ninguém está inventando nada. Entendi. A imputação de fato criminoso deixou de existir porque você falou a verdade. Que perfeito. Então você vê, ó, vamos recapitular isso é muito importante pro pessoal de casa. Sim. Não basta eu falar que fulano é bandido, fulano é ladrão, às vezes está no meio de uma discussão acalorada e tal. Ah, você é bandido, você é isso, você é aquilo. Gente, não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. Você tem que contar uma historinha, sabe? Tem que ser uma história mínima, mas tem que ter uma história onde você imputa o fato criminoso a alguém. E diferente da Justiça do Trabalho, agora já puxando um link, os reflexos na justiça criminal são bem diferentes. Sim. Né? Enquanto no direito do trabalho a gente tutela a parte patrimonial, a relação empregatícia e tal, no direito penal, ó, é cadeia. É ver o sol nascer quadrado. É lógico que se não forem somados, né, se forem individuais, dificilmente a pessoa vai ficar presa por conta da quantidade de pena, né? Por exemplo, ó, se você for ver a calúnia de 6 meses a 2 anos, a difamação de 3 meses a 1 ano. Então, coisa pequena se processa. Às vezes a pessoa vai pagar a cesta básica, vai ser convertida em trabalho comunitário, essas coisas. Entendi. Mas os reflexos aqui são bem diferentes do que na Justiça do Trabalho. Eu vejo, principalmente na relação da parte criminal, né? Tem muitas pessoas que cometem, né, tais atos, fazem essas coisas, dizem
coisas que às vezes... Eu sempre comento isso, hein? Depois que a palavra sai da boca, não tem como voltar atrás, hein? A palavra, meus clientes falam que a palavra vale um tiro. Então, e às vezes a palavra, ela fere mais que um tapa no rosto. E daquilo, se bem elencando o que você disse, é a honra. Nós estamos falando da moral. E eu não sei quanto que vale a sua honra. Eu não sei qual é o valor. Às vezes é um valor inestimável. E mexer com a honra de uma pessoa é muito complicado. O conceito de honra, um conceito mais moderno assim, tem muita gente que não tá ligando muito, você vê por aí, né? Hoje em dia tá complicado. Mas como o código é um código de 1941, imagina o que era a honra em 1941. Não é o mesmo conceito de hoje, né? Está ultrapassado. Inclusive, tem muita gente aí que, apesar de ser uma coxa de retalhos do Código Penal, tem muita gente que está pedindo para que seja reformado e tal. E assim, o que a gente percebe é que, apesar de não ser contextualizado numa honra, num conceito mais moderno, querendo ou não é lei e tem que ser cumprido. Então, honra é honra, em 1941 ou em 2024, tem que ser respeitado. Perfeito. Veja só, pessoal. Aqui, nesse episódio de hoje, abordamos preconceitos que ocorrem no ambiente do trabalho. E esse preconceito, no reflexo, o que vai ocasionar na parte criminal. Então, é muito importante isso. Você está no seu ambiente do trabalho, você está lá para trabalhar. Como eu sempre falo, você vai trabalhar para ganhar o seu ganha-pão. Você não vai lá para sofrer humilhação, sofrer preconceitos. E nem para xingar ninguém. E nem para xingar ninguém. Porque também tem desculpa, mas às vezes tem aquele funcionário também que ele já acorda, ele quer brigar com todo mundo, fica ali... Não. Aí nós vamos entrar na questão de justa causa. Mas não. Mas o importante é você ter um ambiente agradável de trabalho. Você já, no seu escritório, Lucas, já chegou o caso assim? Já, muitos. Chegou um caso muito engraçado, né? Mas é assim, que é engraçado porque a lei, você fala, isso não vai acontecer nunca. Para que isso está na lei? Não vai. E acontece. Teve casos que, principalmente em questão de festas de confraternização, final de ano. Não sei o que acontece, que às vezes a maioria dos colaboradores passa um pouco, patrões também passam um pouco. E ali aconteceu um fato de uma pessoa, né, de um funcionário, e ele tinha um relacionamento. E nesse dia aconteceu, olha aí, é aí que entra a calúnia, né, falando que ele, né, cometeu um ato ali de traição no dia da festa. E contaram para a mulher, e resumindo... Todo mundo ficou sabendo? Todo mundo ficou sabendo. Aí, tá vendo? Uma empresa aí de mais de 100 funcionários, né? E isso prejudicou aonde? O casamento. E ele queria entrar com uma ação em relação a isso. Na esfera trabalhista? Na esfera trabalhista. E também na esfera criminal. Mas falei, esfera criminal eu não atuo. O que nós podemos fazer realmente é você procurar um advogado especialista na área criminal. Não, doutor, mas foi uma humilhação, meu casamento e assim por diante. Resumindo, eu perguntei o que todo advogado pergunta. Aconteceu? Aí, veja bem, doutor, eu não lembro, né? Eu estava um pouco alterado. Então, como é que eu vou pegar essa causa? Você entende? E eu achava... Não tem condição. Porque se aconteceu... Ele não confessou para você? Não, falou... Pra mim teria confessado. Sim, mas aí eu fiquei e falei, não, você tem que ir, né? E aí você imagina, de uma festa com 100 colaboradores, a empresa leva 3 testemunhas e fala o que aconteceu. Acabou, ele perdeu o direito dele, o suposto direito que ele achava que tinha em relação a direito do trabalho. Né? Então é muito complicado. Mas agora, né, esse episódio, falamos dos preconceitos, falamos em relação à diferenciação da injúria, calúnia, né, difamação. E se de repente acontecer... na esfera trabalhista, se acontecer uma situação em que... Se tiver uma situação em que a pessoa sofra qualquer tipo de crimes contra a honra, né? Eu tô falando de crime... Vai lá, a pessoa foi difamada, foi caluniada ou foi injuriada no ambiente de trabalho. Qual que é o caminho? O que tem que fazer? Então, dentro da esfera trabalhista, o mais importante, será montada uma ação. Uma reclamação trabalhista, certo? E, pessoal, isso é muito importante. Presta bastante atenção. No dia que aconteceu tais fatos, eu não estava lá. O juiz não estava lá. Quem vai estar? As testemunhas.
toda questão relativa à prova, principalmente questão do dano moral, para trazer a calúnia, a difamação, precisa ter uma testemunha no local e no dia que aconteceu tais fatos. Como você falou no começo, vai contando os fatos e com aquilo você consegue o seu direito. Agora, se não tem testemunha, se não tem como o juiz perguntar, Dona Maria, o que aconteceu lá com o seu João no dia tal, tal? Ah, aconteceu isso, isso, isso. E o juiz, ele vai trazer o quê? Ele vai querer saber mais. Que dia que foi? Que horas que foi? Como é que... Às vezes o juiz pergunta até o dia da semana, a pessoa não sabe, para tentar tirar a questão relativa se aconteceu ou não. Ele precisa ter isso bem contundente. Não adianta achismo. Ah, vamos ver o que vai dar. Não existe vamos ver o que vai dar. Existe a verdade real dos fatos. A testemunha são os olhos do juízo. E você vê que todos os processos é assim. Todos os processos é dessa forma. E o que vai acontecer? Houve a prova, fez a prova, o juiz vai decretar nada mais, nada menos do que sentença. E na sentença, o juiz vai analisar o parâmetro em relação ao quanto indenizatório. Quanto que vale a questão da sua honra, a questão do fato que aconteceu. Como eu falei, R$1.000, R$5.000, na média R$20.000. Na média aqui em São Paulo tá vindo quanto? Média entre 5, 10 mil. Depende muito do fato. Você vê só. Por isso que eu sempre falo, vai depender do salário. Porque também ele não pode ganhar um valor exorbitante para não dar um enriquecimento ilícito. Do nada vai ganhar R$100.000. Não existe. Tudo existe um parâmetro, certo? No direito do trabalho é dessa forma. É dessa forma que se conduz. É dessa forma que vai trazer o direito da pessoa através de pecúnia. Dinheiro. Então. Certo? E daí indo para brincadeira de gente grande agora, saindo da parte pecuniária e indo para a parte de liberdade, qual que é o reflexo na justiça criminal? Como que se processa? Bom, tem duas maneiras. Você pode elaborar um boletim de ocorrência diretamente na delegacia, né? Indo à delegacia, o delegado ele vai tomar termo, ele vai colocar no papel o que aconteceu, se tiver que indicar pessoas, etc e tal. E dali para frente, no dia que você fez a comunicação, que é o dia que você descobriu a autoria, você tem 6 meses para retornar lá e confirmar se você quer o prosseguimento ou não do processamento penal contra aquela pessoa, né? Por que isso acontece? O direito penal, ele divide os interesses, né? Tem determinados crimes, a maioria deles, que é de interesse eminentemente público. Né? Por que é interesse público? Porque a sociedade ela tem interesse em ver processado esse tipo de delito. Quando acontece um crime na sociedade, para as pessoas entenderem por que existe Código Penal, por que tem tudo isso, cadeia, fica uma confusão generalizada na cabeça das pessoas, as pessoas não conseguem entender o motivo. Eu, pelo menos, só consigo aprender quando eu sei de onde nascem as coisas. Né? A sociedade ela tem algumas condutas que elas são previstas no Código de Processo Civil, no Código Civil, no Código na CLT, na Consolidação das Leis do Trabalho, etc. e tal. No direito penal estão as condutas que a sociedade não aceita de jeito nenhum. São coisas mais perigosas, coisas que aviltam mais, né? Que traz mais prejuízo. Então lá você vai ver questões contra a vida, patrimonial, honra, que é o que a gente está tratando hoje. O problema é que o processamento desses crimes que têm interesse público, em que a sociedade tem maior interesse em ver aquilo ali resolvido, eles demandam de uma comunicação da parte lesada, né? E dali para frente o Ministério Público ele toma conta e vai. Eu costumo dizer, Lucas, que você acendeu o estopim, por exemplo, um crime de furto, você acende o estopim e você não sabe onde vai explodir. A grande realidade é essa. O que acontece com os crimes contra a honra? Eles não seguem esse ritmo. Porque o legislador, ele entendeu, quando ele criou, ele entendeu que alguns crimes interessam mais a você, o resultado deles, do que propriamente a sociedade. A sociedade, ela fala assim para você, olha, Lucas, crimes contra a honra, difamação, injúria e calúnia, é você quem tem que dizer para mim, Ministério Público, para a sociedade, o que você quer, o que você está sentindo, porque não tem como a sociedade saber o que você está sentindo. Qual foi o tamanho do estrago que quem praticou injúria, calúnia e difamação contra você, qual foi o estrago que isso causou? Então, o legislador, ele deixou essa pequena parte, poucos crimes são de ação penal privada, mas deixou essa pequena parte para o próprio lesado decidir. Então, você faz o boletim de ocorrência e aí, dali em diante, você tem 6 meses para representar.
Você volta à delegacia e fala assim pro delegado, ó, doutor, eu quero dar prosseguimento. Ah, se eu não fizer isso, se não fizer isso, ocorre uma coisa chamada decadência. O que é a decadência? Você vai perder o direito de ver processado. Entende? Por isso a importância, se você realmente sofreu lesão, se você sofreu injúria, calúnia, difamação, você retorne à delegacia e reafirme o seu compromisso de ver aquilo finalizado, se ver resolvido. A maioria das pessoas às vezes retomam, porque muitas vezes as pessoas fazem essa comunicação e daí na hora que voltam, elas se reconciliam, pedem desculpa e tal. Você entende? A gente tem que fazer esses ajustes na sociedade porque essas coisas acontecem no dia a dia. Às vezes você briga com seus no calor da emoção, vai lá, um xinga o outro e tal. Ah, não vou representar. Não representou, decai o direito. Acabou. Né? Isso acontece. A outra possibilidade, fora você ir à delegacia e fazer o boletim de ocorrência, é você contratar um advogado, que é uma forma mais efetiva, porque será feito com mais técnica, né? E aí você contrata um advogado e o advogado faz isso que eu te falei do boletim de ocorrência, mas por petição. Então lá ele vai catalogar que crime que foi, vai narrar os fatos, vai explicar tudo bonitinho, e daí então dá prosseguimento. Você deu esse start, a representação é a autorização que você dá para o Ministério Público seguir com aquilo. Então o Ministério Público ele vai pegar aquilo e a partir dali, meu amigo, só depois uma retratação. E ele vai embora até terminar numa sentença condenatória. Então nosso reflexo é de liberdade e às vezes patrimonial. Não é igual na Justiça do Trabalho, tem umas nuances aí que... Mas veja bem, né? Tanto um como o outro... Você aí que está assistindo a gente. O processo não é brincadeira. Adianta, eu acho que não foi isso que aconteceu. Não. Por isso que é muito importante. Ainda mais na área criminal, depois representou, deu start, o estopim vai continuar. Vai até o final. Vai ter audiência. Eu vejo isso na prática quando eu participo com você, né? Participamos já de algumas audiências criminais. É bem diferente da questão trabalhista, da questão civil, até da questão de direito de família. É bem diferente, é bem diferente. Certo? Então, pessoal, olha só. Você que está assistindo esse episódio, não deixa, né, de se inscrever no nosso canal. Clica aqui se gostou, se não gostou. Manda sugestões, deixa quais comentário, outros assuntos, deixa comentário. Sugestão de temas pra gente abordar também. Sim, voltamos aí com força total, certo? E agora vai. Agora temos o Daniel novo aqui, estúdio, ó. Olha lá, tá lá o nosso novo aí, ó, Daniel. Daqui a pouco ele aparece aqui. Mas vamos lá. Mas o importante é isso, tá? E outra coisa, você que assistiu esse episódio até o final, pula agora pro próximo episódio, parte 2. Vamos falar agora nada mais, nada menos do que... Do quê? Do quê? E aí, Daniel, do quê? A gente vai falar sobre racismo. Racismo... Esse tem que ser um episódio agora, na parte 2. Racismo, buraco é mais embaixo. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Renato, uma honra, um prazer imensurável. Vamos pro próximo. Tamo junto. Sempre. Bate e bora aí. pro próximo. Vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Grande abraço.